Tu achas que já há marcas hoje em dia que conseguem fazer carros elétricos entusiasmantes de conduzir? Se há marcas que andam a tentar fazer carros que transmitem uma emoção ou uma experiência, sim. Um elétrico pode ser um clássico, é isso que nos não, mas estás é isso que eu estava a dizer, sim. Mas e podes dizer ali naqueles dois contentores separados que eu defini. Portanto, o clássico de rua e o clássico de museu. O carro elétrico é demasiado perfeito para ter encanto. Percebes o que eu estou a dizer? Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma Autotalk, um formato editorial que a Razão Automóvel está a gravar em direto na Fila, em Lisboa, em mais uma edição do E-Car Show. Agora vamos falar de carros elétricos, mais concretamente carros elétricos que se calhar mais desportivos, mais divertidos de conduzir, que têm aqui algum potencial para se virem a tornar ou não futuros clássicos. E é precisamente sobre isto que vamos falar e lá está, para falar sobre este tema ninguém melhor do que um especialista em em automóveis clássicos ou em carros antigos. Já me vai dizer que estes dois conceitos são diferentes. Diferença, sim. Hugo Marcos, fundador do Car Online TV, é um rosto que certamente muitos de vós que nos estão a acompanhar desse lado já conhecem, já seguem habitualmente. O que sei que habitualmente és tu que fazes as perguntas nos teus podcasts, mas desta vez vamos inverter aqui os papéis e lá está, começar mesmo por aqui. Foi difícil, mas eu consegui convencer a falar de carros elétricos e antes de passarmos já àquilo que é o tema desta talk, que é perceber se um carro elétrico tem o que é preciso para se poder vir a tornar num elétrico, vamos começar por abordar outra questão antes dessa, que é o facto de tentarmos perceber, e aqui quero saber se concordas comigo ou não, que nem todos os elétricos têm que estar necessariamente focados na utilização, nos custos, nas autonomias. Também há elétricos que já começam a querer oferecer uma experiência de condução mais desportiva e que, a meu ver, são bem sucedidos a fazê-lo. Depois podemos falar se o preço que as marcas pedem por eles são ou não justos face àquilo que nós podemos conseguir com um carro de combustão. Tu também já me vais dizer se concordas com isso ou não, mas a primeira pergunta que eu te queria fazer é se tu achas que já há marcas hoje em dia que conseguem fazer carros elétricos entusiasmantes de conduzir. Antes de mais, Miguel, quero-te agradecer o convite, para o qual eu aceitei com alguma relutância, até porque o tema é um tema difícil de abordar, é um tema que gastei algum tempo a pensar sobre que tipo de abordagem é que eu queria trazer para aqui hoje. Essa variante que me colocas agora, confesso que não tinha sido algo que eu tinha pensado, mas vou também se calhar falar um bocadinho sobre ela. Se há marcas que andam a tentar fazer carros que transmitem uma emoção ou uma experiência, sim, obviamente, nós já experimentámos vários. Se conseguem ou não, na minha opinião, se calhar ainda não totalmente como as experiências que nós temos nos carros mais analógicos ou mais clássicos, que a gente também já lá damos essa definição. Mas eu só acho que esse esforço é um esforço que revela que as marcas se preocupam com o consumidor, portanto querem que o consumidor, além de ter um carro eficiente e tudo mais, quer que também tenha uma experiência de condução um bocadinho mais interativa. Eu acho isso que há marcas que tentam mais isso do que outras. Há marcas até que já estão a desenvolver carros elétricos com caixa manual para tentar, de certa forma, promover essa condução um bocadinho mais dinâmica. Se isso faz deles carros com potencial de clássico, aí já fico com algumas dúvidas, porque eu fui tentar pesquisar o que é o conceito de carro clássico e cheguei à conclusão que há várias abordagens possíveis. Portanto, um carro clássico normalmente associa-se a um carro com mais de 30 anos, e aí é o primeiro critério. Portanto, o carro tem mais de 30 anos ou não, esse parece mais ou menos óbvio, é fácil de catalogar o carro. Mas depois começamos a entrar... E esse pode ser logo o primeiro problema. Opa, não é? Sim, tipo, o carro elétrico com 30 anos. Ok, é clássico, não é? Não sabemos. Mas depois tens várias vertentes. Aquilo que tu encaras como clássico num carro velho, portanto com mais de 30 anos,
pode ser um carro que oferece uma experiência de condução gira, ou diferente, ou interessante. Pode ser um carro que reúne um conjunto de características que na altura eram inovadoras ou diferenciadoras e que hoje em dia acaba por ser uma experiência conduzir esse carro de há 30 anos atrás, por exemplo. E tens também os carros que, por terem sido feitos, se calhar, numa produção muito reduzida, tornam-se ali pequenos ícones que se calhar não estão acessíveis a toda a gente. E depois, em última análise, isto levou-me a uma conclusão muito rápida, também para não estar a roubar muito tempo, que eu sei que tens coisas combinadas, que é a definição que eu atribuí a carro clássico, ou se o carro elétrico pode ser um carro clássico ou não, era a definição que eu encontrei para um carro clássico de rua e um carro clássico de museu. Foi assim, em última análise, a conclusão que eu encontrei para conseguir encaixar carros clássicos. Portanto, há carros clássicos de rua que tu queres mesmo conduzi-los, queres levá-los para a rua, queres ter essa experiência, por mais diferente que seja dos carros que conduzes hoje em dia. E tens carros que tens que respeitar porque foram os primeiros em algo ou porque introduziram uma tecnologia que mais ninguém tinha, e que, apesar de se calhar não teres a vontade de os conduzir hoje em dia, deves guardá-los no museu porque são um pedaço de história que deve ser respeitada e que deve estar guardada para as pessoas terem acesso e poderem ver. Agora, carros elétricos, em qual destes dois potes é que tu colocas? Essa é que é a minha questão e que se calhar deixava para ti. É assim, estás a perceber o meu ponto de vista? Estou, okay. É muito claro. Estavas a perceber para onde é que eu ia quando me convidaste ou não? É um ponto de vista muito claro. E eu percebo perfeitamente que essa tua organização mental para tentar encaixar os carros elétricos. Porque eu pensei num carro, por exemplo, um Nissan Leaf, primeira geração. Foi um carro que tornou mais ou menos acessível o conceito de carro elétrico. Esse carro, recorda-me de que ano é que é, Miguel? Tu sabes isso? Na ponta da língua, de certeza. Não sabes? Não sei. Esse carro terá ali seguramente uns... bastantes anos. Sim, mais de 10 anos, 15 anos talvez. Tem bem mais de 10 anos. Esse carro... 10 anos tem quase a geração seguinte. Sim, não, 10 anos mais eu sei que tem. Agora, não sei se terá 20 anos. Eu acho que pode já ter 20 anos. Ambicioso. Mas nós depois confirmamos... Esse carro, hoje em dia, eu teria a vontade de o conduzir? Coloquei-me essa questão. Não. Mas respeito aquilo que o carro simbolizou para o carro elétrico das massas? Sim. E então, quando eu entrar num carro desses... Eu conduzi há pouco tempo porque este stand é elétricos e híbridos, não é? É. Estou certo. Okay. Portanto, pá, a malta está maluca ali a estourar balões. Eu conduzi há pouco tempo um Prius de primeira geração. Giro. De primeira geração? Primeira geração. Que é um carro que foi muito pouco vendido em Portugal. Aliás, Portugal começou-se a receber a segunda geração, maioritariamente. Eu acho que a primeira não foi vendida em Portugal. Pronto. Eu conduzi a primeira geração e é um carro que tem mais de 20 anos, seguramente. Sim. Eu achei gira a experiência, porque era uma espécie de cápsula do tempo que eu me sentei e pensei, pá, isto era o primeiro Prius, pá, um carro que foi gozado por toda a gente, pelo que eu estar a fazer na altura, mas que fez com que ao longo deste tempo todo até fosse evoluindo este carro e se tornasse a referência que é hoje em dia a nível, não de experiência de condução nem de beleza, mas de eficiência, economia, tudo mais. E apreciei a experiência de me sentar a bordo de um Prius, primeira geração, e olhar para todo aquele interior e conduzir o carro. Mas ficou por ele, ou seja, não foi aquele carro tipo, agora tenho que levar isto para uma estrada de montanha e desfrutar do belíssimo chassi do Prius primeira geração. Pá, isso não aconteceu, estás a ver? Portanto, tu encaixarias o Prius de primeira geração e o Leaf de primeira geração nessa tua categoria de clássicos de museu. Exatamente, clássicos que temos que respeitar porque foram marcos importantes na indústria automóvel naquele segmento e naquele tipo de tecnologia, mas isso não desperta em mim obrigatoriamente uma necessidade de querer conduzir aquele carro todos os dias ou num domingo à tarde. Então, encontros de clássicos. Então eu agora vou trazer aqui para cima desta Vais mesa. desmontar esta minha teoria toda, não vais? Pronto, já sabia. Eu já sabia. Vou trazer para aqui, não necessariamente, mas vou trazer para aqui dois modelos que eu acho que podem, de certa maneira, contrariar um bocadinho aquilo que tu estás a dizer. Acho que desconfio para onde é que vais, mas diz. Vamos, por exemplo, falar no Tesla Roadster e no BMW 3. Olhando para o caso do BMW 3, foi um carro
bastante inovador, criou soluções que nós habitualmente só estávamos habituados a encontrar em supercarros e em carros de várias centenas de milhares de euros. Chassi monocoque em fibra de carbono, plástico reforçado com fibra de carbono, enfim, uma série de soluções mais exóticas, se quiseres, e que a BMW conseguiu, a muito custo, porque foi preciso investir muito dinheiro, mas que a Volkswagen conseguiu colocar na estrada e que de certa maneira usou o carro como plataforma para também poder desenvolver estas tecnologias. Tu não sentes que, por exemplo, o BMW i3 dentro de alguns anos pode ser considerado um clássico? Por toda esta importância que teve, e é um carro que continua, do ponto de vista estético, por exemplo, é um carro que continua. Podes acusar a BMW de muita coisa, mas o BMW i3, após todos estes anos, e é um carro que eu acho que é de 2013, é um carro que continua a não ser anónimo. Tu olhas para aquilo e identificas automaticamente como um BMW. É um carro que, não sendo obviamente um carro super divertido de conduzir ou entusiasmante de conduzir, também não é um barco, não é uma gelatina. Não achas que esse carro no futuro pode ter lugar a muito mais do que apenas estar sentado no museu? Tu aqui estás a exigir de mim duas situações, que é, das quais nenhuma delas eu domino, que é falar de carros em geral e adivinhar o futuro, coisa que eu acho que a Maia devia ser mais competente para isso. Agora, eu dizer-te se o i3 vai ser um clássico ou não sei, porque eu continuo hoje em dia a olhar para esse carro como um carro perfeitamente atual. E então tenho alguma dificuldade. Mas isso pode ser. Repara, se a BMW lançasse agora o i3, apagasse a memória de toda a gente. Não achas que isso. Apagava a memória de toda a gente esquecia que aquele carro já era de 2013 e hoje a BMW tinha ali um stand a dizer o nosso novo i3, que era o mesmíssimo modelo de não sei quantos anos atrás. E nós dizíamos: olha, está aqui um belíssimo carro, estás a ver? Porque nível de design perfeitamente atual, soluções também perfeitamente competentes. É um carro que eu vejo perfeitamente a comprar-se hoje bastante usado, mas com muita vida ainda pela frente. Eu sempre que faço uma declaração polémica rebenta um balão, não é? É isso que eu sinto que está a acontecer. Não tem mal. Ainda só rebentaram duas, como só disse duas afirmações polémicas até agora. Mas eu compraria facilmente um i3 por aquilo que a linha representa hoje em dia. E portanto agora se dizer se vai ser um clássico ou não sei, Miguel. Mas no fundo estás-me a dar razão, estás a atribuir qualidades ao carro que o tornam relevante. É verdade. E isso daqui a mais 10, 15 anos, no limite pode fazer com que ele se torne um clássico. Sim, mas será que ainda podemos esperar boa autonomia das baterias daqui a 30 anos, Miguel? Isso é uma questão interessante. Essa é uma questão que as baterias podem ser reparadas. É verdade, ou trocadas. E é cada vez mais fácil. Inclusive, olha, não sei se sabias disto, vou-te dar esta notícia. Espero que em primeira mão, mas há empresas em Portugal a substituir baterias de BMWs i3. Excelente. Mas sobre isto então isso faz com que ele podemos falar noutra altura. Continua a não conseguir chegar a clássico, estás a ver? Porque continua com material novo, com baterias depois que vão ser modernas na altura, né? Que forem substituídas, e ele vai continuar a ser atualizado, portanto ele vai ser um resto modo constante que o carro vai sofrendo ao longo da vida e eu não vou conseguir olhar para ele como clássico. Mas eu tinhas outro exemplo para me enganar, não era? Tesla Roadster. Roadster, muito bem. Que temos um a caminho de Marte, não é? Já lá terá chegado. Não sei se ainda estará a caminho de Marte, mas estará já foi desintegrado por um outro meteorito que se pode ter atravessado no seu caminho. Esse carro, lá está, é um carro de museu porque representa um pedaço de história da Tesla. Eu conduzi felizmente, há muitos anos atrás. Notei que era um Lotus Elise com muito peso adicionado, que lhe tirava bastante dinâmica e com uma autonomia estranhamente aflitiva. Portanto, se eu terei desfrutado desse carro na altura, não, porque foi tipo, o Lotus com mais uma declaração polémica. O carro que ele é baseado é bastante melhor e eu consigo conduzi-lo algumas vezes, havendo dinheiro para isso, durante mais tempo do que este carro. Hoje em dia, esse carro merece estar ou ao caminho de Marte ou no museu, porque representa um pedaço de história muito forte da Tesla. E isso tem o seu valor. Ou seja, eu consigo encarar esse carro como clássico.
Só que é um clássico, lá está. Portanto, Museu. só para ficar aqui registado em câmara, um elétrico pode ser um vai fazer clássico. uma coisa polémica, desculpa. Um elétrico pode ser um clássico, é isso que nos Não, mas estás é isso que eu estava a dizer, sim, mas E podes dizer ali naqueles dois contentores separados que eu defini, portanto, o clássico de rua e o clássico de museu. Percebendo perfeitamente essa divisão que tu estás a fazer de Que acho que é a partir, olha, que acho que é a partir de agora a definição que se vai usar daqui para a frente, Miguel. Quanto a isso não sei, mas não discordo totalmente dela. Se porventura os 30 anos acho que é uma data que 30 anos, já tens 30 anos, Miguel? Já. Ok. Uma data que pode andar 5 anos para trás, mas deixando agora essas tuas divisões de parte, convidava-te a olhar para os elétricos e para os clássicos de outra maneira, porque nós também podemos olhar para um clássico ou melhor, olhar para carros mais desportivos e que apelam mais à condução e ver neles potencial para no futuro também se tornarem clássicos. Eu diria até que é a forma mais fácil de um carro se candidatar a clássico, é ser um bom desportivo, ou ser um carro giro e agradável de conduzir. E por isso mesmo eu queria voltar a centrar aqui um bocadinho a nossa conversa. Faz isso, Miguel, faz nesta nova vaga de elétricos que procura explorar um bocadinho isso. Tu, tal como eu, já tiveste a oportunidade de conduzir muitos OTETs 100% elétricos. Temos vários exemplos, o Alpine A290, temos também o Cupra Raval, não sei se já conduziste ou não, mas é outra opção interessante. Temos o Mocha da Opel, o Alfa Romeo Junior Veloce, carros que inclusive trazem soluções mecânicas como um diferencial dianteiro para a conversa e que acabam por transformar bastante aquela que é a experiência de condução. Mas no final do dia, quando conduzes um carro elétrico com este pedigree desportivo, o que é que ainda sentes que mais separa estes carros dos seus equivalentes a combustão? É o peso extra que eles têm, é o tato do travão, por exemplo, que é algo que, por exemplo, a mim me incomoda sempre um bocadinho quando eu encontro um elétrico com um pedal um bocadinho mais esponjoso. É logo meio caminho andado para eu perder o sorriso que até podia ter no momento. O que é que tu sentes que ainda mais separa estes dois tipos de carros? A mim, invariavelmente, acontecem vários fenómenos quando conduzo um carro desportivo elétrico. Porque repara, em termos de performance, em termos de potência pura, os elétricos tens muito mais do que os outros têm, portanto isso não é sequer questão. A questão é se é isso que realmente é preciso, porque hoje em dia os elétricos conseguem entregar potência de uma maneira praticamente gratuita, até chega a ser ofensivo para os motores térmicos, a facilidade com que se decide se este carro vai ter 300 ou 400 cavalos é um bocado indiferente. É carregar num botão. Exatamente, tipo, este experimento está-nos a apetecer que este carro tenha 400 cavalos. Pronto, pá, e antigamente uma marca tinha que se esforçar muito para o seu carro ter ou 200 cavalos ou 220 cavalos. O nosso carro levou agora aqui um conjunto de alterações em que conseguimos extrair mais 20 cavalos deste motor. E hoje em dia não, hoje em dia tipo, mete-se mais um motor no eixo traseiro e temos mais 200 à nossa disposição. Mas sempre que eu conduzo um carro desportivo, estou a dar o exemplo do Alpine que deste muito bem, que é um carro que entretém bastante, dou por mim a preferir andar com esse carro no dia-a-dia do que andar com um normal elétrico que não é desportivo. Bom, não sei se isso te ajuda para já àquela declaração que queres que eu diga para a câmara outra vez para ficar gravado. Mas eu desfruto esses carros, ou seja, sempre que eu conduzo um carro desses, dou por mim, pelas sensações que transmitem, nem que seja uma baquet, uma suspensão mais firme, uma direção que pode ser um bocadinho mais direta, eu acabo por preferir conduzir isso no dia-a-dia do que conduzir um pequeno SUV com 500 cavalos, com uma suspensão mole, com um banco sem apoio e, portanto, consigo desfrutar esse carrinho no sentido de estar-me a transmitir mais coisas da estrada. Se eu quero, com esse carro, ir dar uma volta domingo à tarde numa serra, invariavelmente não, Miguel, lamento desapontar-te, mas gosto de pensar que a marca achava que sim e que desenvolveu esse carro para esse fim, mas eu não consigo nunca olhar para eles porque lá está, é o peso adicional,
Lá está o travão meio esponjoso, se bem que há marcas que conseguem contornar isso de uma maneira mais eficiente. Conduzir um carro desses conduz-se de uma maneira quase que se consegue comparar com a Fórmula E, né? Portanto, que é um tipo de condução totalmente distinta de um Fórmula 1 e, portanto, há ali exercícios de... Cuidado com essa comparação. Não, mas... podia ser feita até o ano passado, este ano eu não sei. Não sei se podemos ir por aí. Sim, mas... há ali coisas muito próximas. Não, a nível de performance, sim, tipo, a nova geração do Fórmula E é um carro impressionante, ao que parece, mas o estilo de condução que os pilotos têm que fazer para extrair o máximo de um carro elétrico versus aquilo que se tinha que fazer antigamente, antes desta nova geração de carros de Fórmula 1, era muita antecipação, muita regeneração, muito trabalhar quase com esse pedal que parece meio esponjoso. Sim. E que efetivamente, quando se olha para um carro de Fórmula E, os discos miniatura que o carro tem indicam logo que realmente não será aquele elemento mecânico responsável por fazer o carro travar, mas sim a regeneração que os motores elétricos fazem. E tu num carro um pocket rocket como o Alpine, em que tens muito essas coisas de vou ligar aqui o recharge e tenho um boost e tenho uma coisa, é muito essa cultura da Fórmula E que acaba por passar para estes carros de estrada. E isso no dia a dia é giro e acaba por tornar esse carro um bocadinho nada mais especial que um carro dito normal, 100% elétrico. O problema para mim, que sou entusiasta dos carros e dos carros a carburador e que uma caixa manual e que não pega de manhã, pode acontecer, está tudo certo, chegas lá, pá, não pegou, pronto, temos que arranjar aqui uma alternativa para chegar àquele sítio que de outra forma não vamos com este carro conseguir. Num carro elétrico não tens isto, né? Portanto, o carro elétrico à partida funciona sempre e a tua viagem está assegurada. E isso tira-lhe um bocadinho do charme e da magia de um carro desportivo que precisa, sei lá, daquela pipoquinha, que precisa do cheiro a gasolina, precisa de ter aquele atraso no turbo às vezes, que dá aquele drama. Pá, o carro elétrico é demasiado perfeito para ter encanto. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo. O maior defeito dele é ser demasiado perfeito. Isso tira de personalidade, porque nós somos pessoas também, Miguel, não sei se tu és, mas falta de estar aqui, são pessoas que têm as suas falhas e a gente gosta de pessoas por causa das suas falhas. Tu tens uma falha ou outra, não vou estar aqui a identificar, mas isso é o que torna uma pessoa realmente encantadora e que eu gosto realmente de passar tempo com. Se estivéssemos aqui a falar do Miguel perfeito, tornavas-te meio aborrecido. Estás a ver? Portanto, achas que colocar sons falsos dentro do carro, exatamente. Achas que simular passagens de caixa, achas que não é por aí? Não acho que sim, estou a falar do Ioniq 5, do por exemplo, sim. São carros fabulosos. Isto o carro em pista. Sim, são carros fabulosos, fazem tudo bem, chega até a ser vergonhoso para um carro a combustão de repente achar que pode fazer peito com um carro desses. Mas em última análise não é isso que eu sinto que quero fazer com aquele carro. É estranho, não consigo explicar isto de outra maneira, mas é isso que me acontece invariavelmente nesses carros. Portanto, aquilo que nos estás a dizer é que na tua oficina nunca vai entrar Não, pode entrar, até porque, como eu te disse, eu via-me perfeitamente a andar com um carro do dia-a-dia mais desportivo do que um normal elétrico mais aborrecido, ou mais confortável, ou mais sem sal, vá. Portanto, eu prefiro sempre uma boa suspensão, um bom banco, um bom pneu, um bom sistema de travagem, por muito que não seja esse o propósito com que esse carro vai ser utilizado no dia-a-dia, tipo, nomeadamente ir para a pista ou fazer uma condução mais dinâmica, mas eu aprecio esse toque mais desportivo, mesmo a velocidades sensatas, no meio da cidade, assim, tranquilo, não sei porquê. Muitas das pessoas que te seguem fazem por todo o conteúdo que tu fazes com carros mais antigos. Mais uma vez, uns são clássicos, outros são só antigos. Exatamente, sim. Achas que essa ligação, e tu colocas muitas vezes as mãos na massa, ou quase sempre. Normalmente as unhas estão hoje não é o caso, está incrível. Achas que essa ligação e essa conexão que tu consegues ter com os teus carros também ajuda a que no final do dia eles se tornam mais especiais e acabem inclusive por muitas vezes ascender a algo mais do que apenas um automóvel? Isso é verdade, Agora, isso é tão verdade como... É difícil ter isso num elétrico. Mas isso é tão verdade como tu fazeres uma road trip com um carro. Por exemplo, tu queres ali uma ligação com o carro que de outra forma, se calhar num ensaio mais curto, não consegues estabelecer essa ligação. Achas que carro pode muitas vezes ser momento? Sim, e local.
Às vezes um carro num local associado a uma memória acaba por criar ali uma ligação que de outra forma não estás a conseguir ter com outro carro que tens um contacto mais breve ou uma experiência mais diária que não há propriamente uma experiência mais especial. Eu acabo por criar essa ligação com os carros quando estou debaixo deles, não estou aqui, não consigo encaixar isto de outra maneira, mas quando estamos ali com a mão na massa e estou a deparar-me com os problemas que o carro tem e a tentar arranjá-los, uns melhor, outros pior, há uma ligação que se cria, mas há vários tipos de ligações que tu consegues criar com carros. Como disse, às vezes uma road trip pode ser uma ligação, um carro que herdas de um familiar teu pode ser uma ligação, portanto há vários tipos de ligações que tu consegues fazer com um carro, muito embora ele nem seja um carro especial que merece essa atenção toda, por exemplo. Nós estamos no E-Car Show, olhamos aqui à nossa volta e temos mais de 60 marcas presentes, com mais de uma centena de carros, todos eles eletrificados, uns híbridos, outros híbridos plug-in e outros 100% elétricos. Além disso, sabemos também aquelas que são as ambições e as metas anunciadas pela União Europeia e invariavelmente caminhamos para um futuro totalmente eletrificado e com zero emissões. Tu, enquanto um amante de automóveis que gosta de tudo o que é mais cru e mais analógico no automóvel, achas que algum dia esses carros vão desaparecer na totalidade? Ou achas que haverá sempre margem para que alguns construtores, de forma mais limitada, possam, naturalmente, por valores que infelizmente não estão ao alcance de muitos de nós, mas achas que continuará a haver sempre margem para que alguns construtores continuem a ter esse tipo de automóveis? Sim. Seja através de combustíveis sintéticos ou de uma outra solução? Acreditas nisso? Totalmente, sim. Eu acho que o carro, na essência do carro, que é a experiência analógica e na qual tu interages com o carro de uma maneira muito especial, tem que existir para lá daquilo que é um carro elétrico. O carro elétrico é um carro excelente, é um carro que resolve imensos problemas a nível de eficiência, de transporte e de comodidade, mas em última análise o carro como nós o conhecemos antigamente vai continuar a existir, muito embora possa ter que existir com condições muito especiais, que não sabemos, lá está, mais uma vez o futuro, não sabemos o que é que nos reserva, mas acho que o aficionado e o mercado vai exigir que esses carros não desapareçam. E em última análise as marcas precisam de ouvir aquilo que o cliente exige e pede, e esses carros vão continuar a ter que fazer parte da realidade das pessoas que gostam de carros, não só aqueles mais antigos e os clássicos que os querem manter, mas também futuros carros que apareçam vão ter que continuar a existir carros com motores a combustão de alguma forma, sejam eles com combustíveis sintéticos ou outra qualquer invenção maluca que se faça até lá, mas estamos a ir para um caminho em que estamos a diversificar tanto a maneira como um carro se desloca, que vai ser só uma questão de escolher depois qual é aquele tipo de combustível que se quer utilizar num carro. Não te vou perguntar qual é o carro que está neste salão que tu mais anseias por conduzir, mas vou responder por ti, porque obrigado, Miguel. Acho que retiras daqui um peso. Vou-te poupar a este trabalho, porque acho que consigo adivinhar a tua resposta. Aqui no pavilhão ao lado está a nova Audi RS5 Avant, com motor a combustão, eletrificada. Boa. Vamos lá, Miguel, então. Não agora. Já podemos ir, não? Mas acertei, era o carro que tu mais eu confesso que ainda não dei uma volta muito grande, portanto não sei ainda também, isto é uma pessoa que quando não conhece também vai escolher o quê, não é? Mas da amostra que me dás eu sairia naturalmente satisfeito, é um carro muito completo, mas eu sou pai de família, então aprecio uma boa carrinha, competente, espaçosa, dinâmica, exatamente, portanto não vejo nada de errado nesse conceito de carro. Estar eletrificado também não me chateia. É um detalhe. Sim, porque o motor mantém lá a combustão. De facto, ter um bocadinho de eletrificação também. Antigamente tínhamos baterias de 12 volts, também ninguém andava chateado por causa disso. Agora ter uma bateria um bocadinho maior também não é o fim do mundo. Muito obrigado. Obrigado eu por me receberes. Por este bocadinho que passamos aqui em mais esta Autotalk. Não sei se chegamos a alguma conclusão definitiva, eu acho Espero que não. Pelo menos eu ouvi-te dizer espero que não. alto e bom som que um carro elétrico
pode ser um futuro clássico. Tu vais fazer um clipe só com isto, eu vou isolar completamente essa fora de parte contexto. e Ok. vou difundir isto por todos os meios. E eu vou se calhar partilhar, né? Todos os meios. Eu espero que tu partilhes. Aliás, não esperava outra coisa. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Mais uma Miguel. vez. Obrigado a quem nos seguiu aqui a partir do Dakar Show. Também a quem vai estar a ver isto um bocadinho mais tarde, quer no YouTube, quer também em todas as plataformas da Razão Automóvel. Um grande abraço a todos e fiquem bem.